paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa vos abençoar nesta manhã maravilhosa em que Ele nos preparou, que Ele nos concedeu. Gostaria de compartilhar com os irmãos em breves palavras, no livro de Gênesis, no capítulo 28, no seu versículo 20 ao 22, nos diz assim: E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei. Este é o voto que Jacó, quando vai sair, ou quando ele sai da casa do seu pai Isaque, fugido, porque ele engana o seu pai. Esaú, o seu irmão, fica furioso, quer matá-lo de qualquer maneira. Então sua mãe Rebeca pede para que ele vá a Padã-Arã, na casa do seu tio Labão. No caminho ele encontra com Deus. Ele tem um sonho da escada, anjos descendo e subindo, subindo e descendo. Então Jacó, ele faz este voto com essas palavras: se o Senhor fosse com ele, desse pão para comer, veste para vestir, tudo quanto ele teria, ele daria ao Senhor. E todo voto que nós fazemos, nós precisamos pagar. Eclesiastes vai dizer que melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Ou aquele que faz o voto, apressa-te para cumprir o voto como o Senhor. O interessante é que Deus vai ser com Jacó e Deus é com Jacó. Jacó tem um encontro com Deus, Jacó prospera na presença de Deus, Jacó cresce abundantemente, a sua vida transforma, ele casa-se, ele tem filho, ele tem fazenda, ele sai rico da casa de Labão. Mas antes de sair, o que me chama a atenção é que no capítulo 31, no versículo 13, Deus vai falar com Jacó. Jacó parece que esquecera do voto que fizeram. E muitas vezes, meus irmãos, ninguém está isento disso, tá? Todos nós, muitas vezes, nos esquecemos aquilo que nós prometemos ao Senhor. Só que Deus não é um Deus que esquece. Deus é um Deus que sempre traz à memória aquilo que nós prometemos. Em breves palavras, não vou fugir do texto, eu só quero trazer na memória do nossa ou dos irmãos, ou na minha própria, dizendo agora que quando Davi tem uma amizade com Jonatas, um ou outro promete, se caso um dos dois morresse, o outro cuidaria da sua família. Pois bem, a Bíblia vai narrar que Jonatas morre junto com seu pai na guerra, o seu pai Saul. Davi então é entronizado como rei de Israel. Passa-se tempo e Davi não cumpre o voto que fizera com seu amigo Jonatas, que cuidaria dos seus familiares. Porém, Jonatas tinha um filho, Mefibosete, o qual, por um acidente, ele fica aleijado de ambos os pés. Quem cuida dele é sua ama. E ele vai parar lá em Lodebar. Passa-se tempo. Davi esqueceu o voto, mas Deus não esquece o voto. Ainda que o tempo passe, ainda que passa anos, meses ou 10, 15 anos, Deus vai trazer na tua memória o voto que você fizera. Quando Davi estava no palácio, já tinha caído com Betseba e agora ele estava pensando que tudo estava bem. Deus traz à tona no coração de Davi: ei, o voto que você fez com Jonatas não vai cumprir? Vai deixar para trás? Então Davi se dá conta e pede para que vá buscar Mefibosete. Não vou entrar na questão de Mefibosete. A minha palavra para esta manhã é que Deus não esquece daquilo que nós falamos para ele. Quando Jacó, lá em Betel, 20 anos antes, faz esta promessa, Deus vai trazer à tona agora na mente de Jacó, dizendo: eu sou o Deus de Betel,
O Deus que 20 anos você fizeram um concerto comigo. E diz, aonde tens ungido uma coluna, onde me tens feito um voto. Levanta-te agora, sai desta terra, torna a casa da tua parentela. O que Deus está querendo dizer é, Jacó, você fez um voto comigo. E este voto precisa ser pago. Você fez um voto comigo, se eu te abençoasse, se eu te desse pão, se eu te desse o que vestir, você daria tudo para mim e voltaria à casa do teu pai. Eu te abençoei, Jacó. Eu te dei esposa, Jacó. Eu te dei filho, Jacó. Eu te enriqueci, Jacó. E você virou as costas, você não está lembrando do voto. Então, como você não está lembrando, Jacó, eu estou te lembrando agora. Sai da tua terra, sai desta terra, volta para a tua parentela. O interessante, meus irmãos, é notarmos que para Abraão, Deus diz, sai da tua terra, no meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Para Jacó, Deus fala, sai daí, da onde você está e volta para a tua parentela. O que Deus está nos ensinando é, eu trato cada um conforme eu quero. Para uns eu preciso tirar do meio da parentela, mas para outro eu preciso levar para junto da sua parentela. Se nós olharmos para a vida de Daniel ou dos seus amigos, quando Babilônia vai invadir Jerusalém, em Jerusalém ele deixa Jeremias, mas na Babilônia, no palácio, ele leva Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Mas lá no rio Quebar, fora do palácio, ele deixa Ezequiel. Então, cada ponto, Deus deixa alguém ou deixa um profeta. Deus nunca vai trabalhar da mesma forma que trabalhou na minha vida e vai trabalhar na tua. E se isso acontecer, é muito raro, mas pode acontecer, lógico. Ninguém está isento disso. Talvez a minha conversão seja parecida com a conversão de algum irmão, de alguma irmã, que passou pelas mesmas aflições que eu passei e Deus o chamado seja quase idêntico, mas o trabalhar de Deus com cada um é cada um, meu irmão, pois cada um é um ser humano, cada um age de uma forma, por isso uns são explosivos, outros são mais calmos, um consegue enfrentar as dificuldades sorrindo, outros conseguem enfrentar a dificuldade só no choro, no pranto. Então nós precisamos entender que Deus trabalha com cada um conforme aquilo que Ele deseja. O interessante é saber que Deus requer de nós aquilo que nós falamos. Então, quando você for falar nas suas orações ou nos momentos de aflições, cuidado com aquilo que você vai prometer para Deus, porque Deus vai trazer na tua memória o voto que você fez. Lembra quando você se converteu? Quantas promessas você fizera para Deus? Quantas promessas você fizera para Deus que iria orar, que iria consagrar, que iria nos cultos, que não perderia, e de repente Deus começou a te abençoar. A tua vida mudou, você conseguiu emprego, você conseguiu posses, você conseguiu casar, você conseguiu filhos, e agora a sua desculpa é, os meus filhos tomam conta de mim, o meu trabalho toma conta do meu tempo, eu não tenho tempo para ir para a igreja, a faculdade tomou conta, e agora o voto que você fez, você pediu bênção para Deus, mas ao mesmo tempo que você pediu bênção para Deus, você falou que não deixaria de ir para a casa do Senhor. Você falou que não deixaria de orar e agora você está se afastando de Deus. E Deus me trouxe hoje aqui para te lembrar do voto que você fizera para Deus. E se você fez o voto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu pastor, todos, cumpra o voto que fizera com Deus. E você será abençoado. Que nesta manhã, neste feriado, 7 de setembro, Deus traz à tona este pensamento e traz à tona no teu coração. Ei, aquilo que você prometeu, vai cumprir ou não? Vai me deixar ou vai cumprir o voto que fizera comigo? Eu estou trazendo à mente, eu estou trazendo no teu coração. Eu não tenho força, eu te dou força, Deus dizendo. Eu não tenho mais ânimo, Deus te dá ânimo. Eu estou caído, Deus te levanta. Eu estou perdido, Deus te acha. Não importa aonde você estiver, Deus está falando com você. Irmão Elias, eu estou afastado da presença de Deus. Volta para o redil
Volta para o redil do pastor, que é o próprio Jesus. Não importa a situação que você esteja, meu irmão. Não importa a situação que você esteja, minha irmã. Se está afastado ou não, se está em pecado ou não, conserta-te com Deus hoje. Hoje é o dia. Hoje é a chance que você tem. O amanhã não nos pertence. Quantas pessoas você conhece que você estava conversando dias ou horas ou meses e de repente você soube que partiu? E isso ninguém está isento, ninguém foge disso. Então que Deus possa te abençoar e que você possa cumprir o teu voto que fizera com Deus. Em nome de Jesus eu peço que Deus te abençoe. Amém, meus irmãos? Um ótimo feriado, e se você for emendar o feriado, um ótimo final de semana para você. Se for viajar, boa viagem. Se for ficar, fique com Deus. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.